Olá pessoal, tudo bem? É um enorme prazer ter-nos aqui novamente para mais uma leitura a fim de abençoar a sua vida, a nossa vida. Meu nome é Fernando, a leitura de hoje está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 em diante. Falaremos sobre o julgamento das nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estava nu, ou estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu peço que você se atente exatamente a essa passagem, esse alerta, pessoal, que é muito forte, que fala exatamente, diretamente sobre a salvação, a vida eterna da sua alma. Para aqueles que dizem que inferno não existe, para aqueles que dizem que o inferno é aqui na terra, a vida é só aqui, você está enganado, enganada, pessoal. E essa passagem bíblica, ela reflete exatamente para todo cristão. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz que crê em Deus, que tem fé em Deus, que se considera um cristão, então é praticamente que uma ordem que temos que executar. A ordem que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide. E esse ide, ele não fala para aquele que tem algum cargo eclesiástico, um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário, uma missionária, um bispo, enfim. Isso é para todos aqueles, pessoal, que se consideram cristãos. Então, se você se considera um cristão, se você se considera uma pessoa de Deus, independente de placa de igreja, independente de religião, independente de denominação, é o que eu sempre falo: o Senhor Jesus nunca foi e nunca será uma religião. O Senhor Jesus é vida e vida com abundância. Então aqui, ele fala sobre o julgamento das nações, onde vai chegar esse momento e já está próximo. Os acontecimentos estão aí, os sinais da volta do Senhor Jesus está aí. A qualquer momento acontecerá o arrebatamento. A qualquer momento você e eu podemos ou morrer, ou findar o nosso tempo nessa terra, ou a qualquer momento você vai presenciar
o arrebatamento da igreja. E quando esse dia chegar, aqui ele deixa muito bem claro que ele vai separar. É como se ele separasse as ovelhas dos bodes. As ovelhas representam aqui os justos, aqueles que lutaram para praticar e executar a vontade do Senhor Jesus na terra. E os bodes são aqueles que não executaram a vontade do Senhor Jesus aqui na terra. E um dos grandes mandamentos aqui, que ele deixa muito bem claro nesse contexto, é exatamente o amor ao próximo. Então, quando eu me converto ao Senhor Jesus, ou se eu me considero uma pessoa de Deus, eu cumpro aquela ordem que ele deu do ide e pregai, ou seja, é o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar a mim mesmo, né? Aliás, amar o próximo como a mim mesmo. E aqui ele fala muito bem claro, pessoal. Ele está deixando muito bem claro os que ficarão de fora e os que irão para o tormento eterno, né? E aqueles que entrarão no reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo, como aquele diz. Ou seja, são quantos aqueles que estão se enganando? São quantos aqueles que pensam ou acham que estão agradando a Deus, mas não levantam uma palha pelo seu próximo? Talvez o seu vizinho, da esquerda ou da direita, talvez uma pessoa do seu lado no trabalho, talvez uma pessoa no ponto de ônibus, talvez uma pessoa na rua, na fila do mercado, do banco. Não importa o local, onde ou horário, talvez aquela alma está sofrendo e você não levanta sequer uma palha para dar uma palavra de fé ou de vida para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa está sofrendo no seu interior com um familiar ou alguma situação que faz com que ela pense até mesmo em cometer o suicídio. E Deus conta comigo e com você exatamente para levar a solução que é o Senhor Jesus para aquela pessoa. E aqui ele deixa muito bem claro, né? As pessoas, eles questionaram ao Senhor Jesus. Mestre, mas quando, né? Quando? Ou seja, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, etc, 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 etc. Então, ou seja, o Senhor Jesus ele deixa muito bem claro que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. Ou seja, são quantas as pessoas que hoje sofrem numa prisão. Tudo fizeram o que fizeram, mas estão pagando por aquilo. Fizeram o que fizeram porque não tinham a Cristo, né? E claro que vão colher os seus atos, mas são almas que também merecem a oportunidade da salvação através da fé e do amor e misericórdia do Senhor Jesus. Há muitas igrejas que têm um trabalho, né, junto às prisões. Há igrejas que têm um trabalho evangelístico junto aos hospitais, a visitar os enfermos, né, a falar do amor do Senhor Jesus. Aqui ele fala exatamente como que devemos agir com o nosso próximo, né? E de repente, independente de um trabalho evangelístico de uma igreja XYZ, nós podemos fazer esse trabalho evangelístico ao visitar algum preso, ao visitar algum hospital, né? Ou a fazer o bem àquele que está ao nosso redor, como eu já citei aqui. Então, não se engane, pessoal. Você se tornar um cristão não é simplesmente ir a uma determinada igreja, sentar no banco e se tornar uma ovelha gorda, como diz a Bíblia. Você só adquire para você aquilo. Não. Todo aquele que se torna um cristão, ele obedece o ide e pregai o evangelho. Você e eu não precisamos ter um título de pastor, de bispo, de diácono, de presbítero, de evangelista, de missionário. Não. Deus ele vai te usar na condição, na medida em que você se dispor a ser usado por Ele. Então, aonde você for, aonde você estiver, se você é um cristão, então você vai executar exatamente essa ordem do Senhor Jesus para o próximo, ou aqueles que estiverem ao seu redor. E você tenha certeza, se você orar, meu Deus, coloca hoje uma pessoa sofrida no meu caminho, uma pessoa que precisa do Senhor. Então Deus vai colocar no seu caminho exatamente aquela pessoa, para que você possa
falar do amor e salvação do Senhor Jesus para aquelas pessoas. Amém? Então, só para reforçar e enfatizar, essa é a frase, a palavra mais aterrorizante da Bíblia, que você e eu não queremos ouvir após partirmos dessa terra, desse mundo passageiro, e muito menos no dia do julgamento. Eu vou repetir. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá vendo? Ou seja, para aqueles que dizem que Deus é amor, é amor, é amor, é misericórdia, mas Deus é justiça, pessoal. Nunca se esqueça que Deus é justiça. Então, não se engane se revestindo de um título de religioso. Ah, mas eu leio a Bíblia. Ah, mas eu pratico a palavra. Ah, mas eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, dou oferta. Ah, mas eu me consagro, eu me santifico. Tudo bem. Isso tudo é obrigação do cristão. Obrigação de todo aquele que quer cultivar o Espírito e permanecer na salvação, na vida eterna com Jesus. Para galgar a vida eterna com Jesus. Isso é obrigação nossa. Mas se você não executa por completo a vontade de Deus, se você não colabora em cumprir, em se cumprir o maior dos desejos do Senhor Jesus, que é salvar almas, amar ao próximo, né? Fazer progredir o reino dele aqui, principalmente agora que ele está às portas e a qualquer momento, né? Ele vai voltar a qualquer momento. O arrebatamento vai acontecer, porque o mundo caminha de mal a pior, não vai melhorar, vai piorar, porque a Bíblia se cumprindo. Então certamente você e eu ficaremos para trás. Então é a frase que eu jamais quero ouvir da boca do meu Senhor Jesus. Um Deus que é amor, é carinho, é cura, é prosperidade. É um Deus que morreu na cruz por mim e por você. Porém, aqui ele é bem justo no que ele fala. Ele, infelizmente, vai ter que falar isso para muitos que não executaram por completo a palavra dele, a ordem dele. Então, que você e eu não passemos por essa situação no dia do julgamento e possamos estar, então, à direita dele, como aqui ele fala, né? Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que eu e você possamos ouvir isso da boca do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos orar para que a gente receba essa condição. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa palavra, esse alerta, porque o Senhor está às portas. A qualquer momento o Senhor há de arrebatar a tua igreja, porque o mundo vai de mal a pior. E muitos estão se enganando até mesmo dentro de uma igreja XYZ. Mas nós sabemos que o Senhor também não é e nunca foi e nunca será religião. Então que o Senhor possa nos dar condições, através do Divino Espírito Santo, Pai, de nos enquadrarmos no grupo de pessoas que o Senhor vai separar à tua direita, que possamos cumprir esse mandamento, meu Pai, de sempre amá-lo acima de todas as coisas e agradá-lo, e também de amar ao próximo como a nós mesmos, e nos dê condições então de executar essa ordem do Senhor, colaborando para o progresso do ganho de muitas outras almas para o teu reino, Pai. E que possamos ouvir a frase que o Senhor dirá para aqueles que estão à tua direita e não nos frustrarmos pensando que estamos te agradando e não estamos, e infelizmente ouvimos aquela frase aterrorizante, triste e uma condenação eterna que eu não quero para mim e para ninguém, meu Pai. Ao ouvirmos aquela frase que o Senhor dirá para aqueles que estão à tua esquerda, Pai amado e querido, nos dê condições, Pai, de agradarmos ao Senhor, por favor, e de chegarmos no dia do julgamento
e podermos ter a alegria da salvação contigo, nesse reino que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Eu peço a tua misericórdia para mim, por mim, pelos meus familiares, por cada alma que está ouvindo essa oração, e não nos deixes confundidos, não nos deixe enganar, pensando que estamos te agradando e não estamos. Nos direcione, Espírito Santo, e nos capacite, e que o Senhor possa usar da nossa vida para a tua honra e tua glória enquanto estivermos aqui. É isso que eu te peço, te agradeço, entrego a todos em tuas santas e poderosas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus.